meu tempo, eu tive um acidente, fui parar de cadeira de roda, fiquei todo cagado, mijado em cima de uma cama, que eu fiquei das 11 da noite manipulando como eu iria me suicidar, tirar minha vida, ok? Porque me abandonaram em cima de uma cama. Eu montei um quarto de hospital dentro de casa, porque eu fiquei da cintura para baixo, eu fiquei paralítico. Até mesmo os braços, na época, não se mexiam firmemente, porque as pessoas me davam comida na boca. 2 amigos faziam isso. Por quê? Porque quando foi 11 horas da noite, 4 meses antes, eu tinha perdido a minha mulher com câncer de mama, ok? 4 meses depois, eu fui parar de cadeira de roda, de um acidente que eu tive na empresa. Quando foi um belo dia, 11 horas da noite, bateu um estalo assim na minha cabeça e disse: a igreja me abandonou. A igreja sugou a minha vida e não me devolveu a minha vida na hora que eu mais eu precisei. Na hora do momento que eu mais a precisei. Foi o momento. Aí começou a vir à tona os 2 anos que a minha mulher ficou com câncer de mama. E aí caiu em mim e disse assim: a igreja nunca perguntou para mim: irmão Paulo, pastor Paulo, como você está conseguindo sobreviver a essa tragédia? Porque o câncer de mama é uma tragédia na vida de uma pessoa, na vida de uma família. Só tinha eu e minha esposa, a gente não tinha parente. O que nós confiávamos naquela igreja que está Maranata, 18 anos de igreja, eu era pastor da igreja. Minha mulher dedicava a vida dela como senhoras, como professoras de criança, professora de jovens e adolescentes. Então, para mim foi um choque perder 22 anos de casado. Imagine, não tinha filhos. A nossa vida era igreja, quase dia e noite. De repente, minha mulher morre. 4 meses depois, desapareceu praticamente a maioria. Eu só recebia visitas de 1 ou 2 pastores. Por quê? Porque eles diziam: estão realizando a obra de Deus. E não tem tempo. A obra de Deus é qual, afinal, né? Mas Rubens, eu estava paralítico em cima de uma cama. O meu estado era gravíssimo. Era gravíssimo. Não é pouco grave, não. Eu cheguei ao ponto de dizer: eu não quero mais que vocês venham aqui em casa de 2 amigos. Eu não quero mais andar. E eles diziam: não, você vai ter que andar. Você vai ter que andar, você vai ter que andar. Então, foi uma guerra para voltar a andar, porque as dores eram insuportáveis. Tanto é que hoje eu tenho lesionário de medula, eu voltei a andar para a glória de Deus, graças a Deus, eu ando, eu faço tudo, casei de novo, estou muito feliz da vida. Mas eu estou contando a história do passado. Aí o que aconteceu? Era 11 horas da noite, que eu entendi que a igreja me abandonou. Eu disse: alguma coisa está errado. Não pode, eu dediquei a minha vida inteira. Eu dei o meu suor, meu sangue, meu dinheiro, minha vida, tudo da minha vida foi dedicação à igreja, porque era em nome de Jesus, você fica cego. Aí eu disse assim, eu botei na cabeça, 11 horas da noite, falei: eu vou tirar minha vida, eu vou me suicidar. E aquilo martelava, porque vinha um turbilhão de pensamentos. Qual eram os pensamentos? Abandonei minha família, pai e mãe, porque condenei meus parentes que morreram ao inferno, porque não era católico, não era evangélico, era católico, então, eu nunca passei um ano com minha mãe e o pai, final de ano. Rapaz, é uma coisa terrível, é uma coisa maligna mesmo. E aquilo veio tudo à tona. Eu lembrei do câncer da minha esposa, eu falei: como pode? Eles nunca perguntaram para mim: Paulo, você não precisa de uma ajuda? A igreja quer te ajudar, a igreja quer te dar alguma coisa. Não, eles não perguntavam nada. A igreja fez indiferença à vida que eu estava levando em termos de finanças. Pelo contrário, cobranças de cultos, vigílias, reuniões de pastor. Eu saí 11 horas da noite de São Paulo, que morava em Santo André. 4 meses depois eu parei de uma cadeira de roda. Eu pergunto para você, quando foi lá para as 4 da manhã, Deus, lá dentro da minha alma, disse: não foi eu que te abandonei. Eu nunca te abandonei. Eles que te abandonaram. Mesmo assim, aquilo alegrou a minha alma, porque aquilo tirou aquele pensamento que sabe como sobreveio aquele pensamento de Elias, de querer morrer? Jó amaldiçoou esse dia e preferiu a morte. Assim aconteceu com a minha vida. Eu vi o meu mundo se desabar, porque na hora que eu mais precisei daquela que eu dizia: essa é a minha igreja, me abandonaram. E me abandonaram para valer. Depois disso, eu levei 1 ano ainda dentro da igreja. Depois casei, fiquei 1 ano dentro da igreja, e eu comecei a cavar fora. Fui até em reuniões fora do estado de São Paulo para saber de pastores que tinham saído da igreja Maranata, por que eles saíram.
porque eu não queria enxergar o que estava patente aos meus olhos. Até que um dia, eu recebi no sábado de manhã uma mensagem aqui em casa. Uma mensagem por e-mail. A mensagem dizia: Pastor Paulo, escuta o que eu vou lhe dizer. Hoje à noite, na Igreja Cristã Maranata, você vai ver quem é o Deus que está por trás de tudo isso. Hoje à noite, eles vão contar uma visão, vão falar línguas estranhas, supostamente Deus falando, que aquela tragédia que aconteceu lá em Petrópolis, que morreu 900 e poucas pessoas, eles vão apresentar uma fotografia de uma igreja que nem a lama chegou no portão da igreja. E aí você vai perceber que é um Deus que preferiu matar 900 pessoas para preservar uma merda de uma igreja que Deus não habita em templo. Aí aquilo me perturbou. Aí eu guardei aquilo para a igreja à noite. Quando eu cheguei na igreja à noite, não deu outra, meu irmão. No fim do culto, Deus começa a falar. E aí vem o diácono lá e apresenta a fotografia de uma igreja que nem lama encostou no portão. Aí Deus começou a elogiar a igreja. Na hora eu tremi e disse: não, esse não é o Deus que eu sirvo. Eu estou enganado. Foi o último dia que eu pisei os pés na Igreja Maranata, que eu disse assim: não, isso não é Deus. E aí os meus olhos se abriram de vez. No outro dia, eu fiz a carta de desligamento e eu sabia: vou perder todas as minhas amizades, porque a Igreja Maranata, quando você sai da igreja e se for pastor, no outro dia eles usam uma técnica chamada de vacinar a igreja. O que é vacinar a igreja? Não encosta em fulano. Não chega perto de fulano. E isso não deu outra. De milhares de amigos, só fiquei com 5 ou 6. Porque o resto, pessoas que eu ajudei, que eu dediquei a minha vida, pessoas doentes, pessoas que eu doei, que eu dei dinheiro, que emprestei dinheiro, nem olharam mais para a minha cara, porque o amor deles é atrelado à doutrina da igreja. Não é o amor em Cristo. Aquele amor incondicional, não. É o amor atrelado à doutrina. Aí eu comecei a cavar tudo sobre a Igreja Maranata, a origem, de onde veio, o que veio, os dons, as revelações, as visões. Eu reli todas as mensagens. O senhor foi pastor lá e não sabia nada. Depois que saiu, que ficou sabendo. Quando o senhor era pastor lá, não sabia nada. Não. Você fica cego, Ubi. Você não enxerga, Ubi. Não, eu digo sobre a igreja. Era pastor da igreja, mas não sabia nada sobre a igreja. Tudo que você sabe é o que eles querem ensinar. Por isso que quando chega uma pessoa dentro da igreja, por exemplo, é aliciado a ir para o Manaim, quer dizer, seminários isolados. Você se isola um dia inteiro, 2 dias, e ali começa a ser introduzida as doutrinas reveladas, com contos, com piadinhas, com casos, demonstrando o desdenho por outras igrejas, que as outras igrejas são movimento e religião, não tem obra, tem revelação, que revelação tem ali. Então a pessoa ela é aliciada e convencida a ficar ali. Dali para frente, meu irmão, quem governa a sua vida, a sua mente, tanto é que os lemas da igreja é que obra, revelação não se questiona, quer dizer, revelação vinda de presbitério não deve saber, como é que é? Não deve ser questionada, tem que ser cumprida. O ABC da obra é obedecer. Então o povo está treinado a isso. O povo, a mente do povo, é a mesma coisa que acontece na Universal, é a mesma coisa que acontece na Deus de Amor, é uma lavagem maligna, não é uma lavagem cerebral, um erro doutrinário, não, é coisa diabólica, meu irmão. Hoje eu entendo que é coisa maligna, perversa e diabólica, que quando as pessoas, elas têm consciência do que ela fez com a vida dela, que ela deixou a família, abandonou as famílias, ele brigou com a família, porque a família é católica ou de outras religiões, e você brigou muito para demonstrar que ela estava errada e você está certo, a igreja é a única verdadeira, e é certa, e o resto é religião em movimento, e se deixar estou indo para o inferno. E aí você cria uma inimizade com família, com pai, com mãe, com parentes. E a igreja Maranata em si, ela é marcada de separação de famílias, de filhos que não falam com o pai, de intrigas, de pessoas que não falam com parentes mais porque mudou de igreja. Então você fica cego, você não enxerga. E isso me pesou. No dia que eu tomei a decisão, eu falei: vou perder todas as minhas amizades. Vou perder tudo. Eu sei que eles vão virar o rosto, mas não deu outro. Foi quando eu, graças a Deus, comecei a me libertar. Mas eu te digo, eu levei 1 ano e meio, 2 anos, que parecia que eu ia enlouquecer. Porque eu parecia que eu tinha perdido Deus, porque a igreja é um Deus na vida das pessoas. E daí eu comecei a descobrir casos, depois de pessoas... E antes eu tinha ouvido casos, mas eu não acreditava. Pessoas que tentou suicídios, pessoas que ficaram desesperadas, que querem fazer tratamento psicológico. A igreja, meu irmão, quando você sai de uma igreja dessa, para escapar como eu escapei, e não ir buscar uma outra mentira,
e se libertar, e ainda Deus continuar te usando para debater contra os falsos profetas e os mentirosos, eu digo, isso é um milagre, viu? É o maior milagre na vida de um homem, é Deus libertar o homem de uma seita religiosa. O amado não teve corrido logo para outro buraco daquele, ou virado até ateu, porque se decepciona, né? Sim. Agora, não, e muitos viram ateu. Eu fico imaginando, irmão Paulo, a situação do irmão, na medida em que o irmão combateu a família por questões religiosas, já que todos sim, muitas vezes. Os que morreram estão no inferno, no ouvido de quem está vivo, porque pela boca do irmão ouviram que os parentes entes queridos foram para o inferno. Muitas vezes. Isso faz o que? As amizades mais próximas se afastem, que os entes queridos tenham até aversão ao irmão, e agora o irmão cai doente. Mas é doente mesmo. E agora, aqueles familiares ele não tem, porque a religião afastou eles da família, né? As convicções religiosas. E o que ele pensa que é a família dele, que é a igreja, pelo contrário, vai abandoná-lo lá mesmo. E abandona mesmo. Imagina o irmão no mato sem cachorro. O irmão sozinho, por ele próprio. Não tenho nada de estranho achar ou perceber que o suicídio para o irmão é uma boa saída. Porque é isso que qualquer um vai pensar numa hora dessa. Qualquer ser humano. Não tem nada por mim. Rubens, 4 meses, a esposa morreu de câncer. Eu já vinha fragilizado 2 anos. Ok? Quando eu cheguei no hospital, na última internação, porque eu levava noites que não dormia. Levei noites fazendo tratamento de radioterapia depois da quimioterapia, isso da meia-noite a 3 horas da madrugada, todo dia. A vida minha se tornou uma grande guerra. E a igreja foi indiferente a tudo isso, na dela. Quando foi, na última internação, minha mulher deu uma crise terrível de inchação no pescoço, e eu fui para um posto para depois ir para o hospital Mário Covas. Era meia-noite. Eu fui saindo do posto de saúde, urgente, às pressas, para o hospital Mário Covas, e encontro um pastor que muito comeu na minha casa, muito foi tratado com muito carinho na minha casa, para um encontro no trânsito. Nós atravessamos um com o outro. E aí, vocês estão indo para onde? Eu falei, estou indo às pressas para o hospital, porque a Dagmar está mal, está passando mal aqui, eu tenho que ir às pressas. Rapaz, vamos estar orando, e perna para casa eles. E eu fui para o hospital. Passados-se 10 dias, aí começou as visitas, essas visitas de velório, sabe como é que é? E fora as visões e revelações de promessa de cura, que eu carregava isso comigo, dado pela igreja, por esses falsos profetas. Que a esperança que você fica numa hora dessa, Deus vai curar. As visões de vários pastores que tem anjo cuidando dela. No dia da cirurgia tem 2 anjos de cada lado, e o anjo e o médico olha um para o outro e diz assim, olha, alguma coisa aconteceu, um milagre aconteceu. E você vê a tua esposa morrendo, meu irmão, com essas visões na tua cabeça, você enlouquece ou não enlouquece? Aí vai visitar no hospital, e eu chorava muito, porque realmente estava muito abalado com o quadro dela se agravava cada dia mais. Aí um pastor olhou e disse assim, você está muito mais morrendo do que sua esposa. 5 dias depois, ela morre. Eu pergunto, entra ou não entra em parafuso? 4 meses depois, eu ainda em um estado muito grave, eu estava muitíssimo abalado, eu estava transtornado, eu estava muito triste, eu estava muito triste. Aí eu tomo um acidente, caio de uma escada, quebro a coluna em 2 lugares, colocam 4 pinos e herdo uma lesão de medula. Aí eu vejo o abandono da igreja comigo. Eu te pergunto, qual do ser humano tem o sangue de barata para nenhuma hora dessa? Ele não cair em uma depressão. Sabe qual era o meu estado, meus irmãos? Era em cima de uma cama, não podia se mexer. O máximo que podia era ser virado para não criar escaras, porque eu não andava, não podia andar. As pernas inchavam muito, e era preciso alguém mexer. Isso, esses dois amigos meus, graças a Deus, esses 2 amigos meus, que eu conhecia eles antes de eu levar eles para a igreja. Eles diziam, Paulo, como é que a igreja faz isso? Como é que a igreja tem a coragem de te abandonar? Como eles fazem isso? Imagine, meu irmão. Aí, foi um dia que eles eram casados, tinham suas esposas, tinham seus filhos para cuidar, e eu estava sozinho dentro de uma casa, a minha casa. A sala eu transformei ali em um quarto de hospital,
com diversos equipamentos, tudo ali direitinho, e eu me encontro todo cagado e mijado. Eu pergunto, entra ou não entra em parafuso? Minha família toda na Bahia, família que eu tanto magoei e feri por questões religiosas. E tá eu em cima de uma cama e entrou aquele pensamento, eles te abandonaram. A igreja não faz mais questão. Que antes, aí entrou na minha cabeça, antes, você era bom, era aceito com tapete vermelho, bajulado, tapinha nas costas, sorrisos e sorrisos e sorrisos. E agora, cadê esse povo? Por onde anda esse povo que diz que me ama? Cadê esse povo? E a conversa, sabe o que é? Nós estamos realizando a obra de Deus. E eu disse, então eu não sou obra de Deus é isso? É cuidar de religião, é cuidar da igreja? Foi onde eu comecei a matutar, digo, não, eu vou morrer. Eu cheguei ao ponto, sabe o que é? Dizer assim, olha, eu vou fazer uma coisa, eu vou ferrar com a igreja. Eu cheguei ao ponto de imaginar isso. Eu vou pregar um cartaz, vou ligar para a imprensa, vou mandar comprar um revólver, vou matar ao vivo e a cores, filmar para todo mundo ver. Eu cheguei ao ponto de matutar isso. Eu estava muito triste, muito abalado com o que eles fizeram comigo. Mas quando foi 4 da manhã, Deus diz assim no teu coração, Paulo, meu filho, eu nunca te abandonei. Eu nunca te abandonei. Quem te abandonou foi eles. Eles que te abandonaram. Dali para frente eu disse, eu vou estudar na igreja. Vou estudar. Eu fiquei 1 ano como um cachorrinho na mão da igreja. Mas dali para frente eu comecei a estudar. Fui em reunião, fui lá em Petrópolis, reunião de ex-pastores da Maranata, encontrei um grupo de ex-pastores. Mas queria também implantar uma igreja na minha cabeça. Falei, não quero isso. Eu estou pensando ainda, estou vendo ainda. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Foi quando eu realmente tomei a decisão. Falei, não quero mais igreja Maranata, para mim chega. E disse assim, de agora em diante eu quero a verdade. Só que a verdade na minha cabeça, quando eu saí dali, eu disse, eu não vou para igreja nenhuma, eu vou abrir uma igreja. Eu levei alguns ainda tentando abrir uma igreja. Até que eu ouvi de novo a voz de Deus dizendo, meu filho, outros tentaram e não conseguiram. Era Deus mostrando, você vai se corromper, você vai ficar rico, vai crescer a instituição, você vai ter que mentir para manter lá de pé. Aí daí para frente Deus me libertou. E nunca mais, nunca mais. De hoje, daquela época para cá, isso tem quase 3 anos já, né? Graças a Deus, graças a Deus. Deus, além de me impedir de não ir e cair dentro desses arapuca, ele me impediu também de eu abrir uma arapuca, porque eu ia me tornar um mentiroso como eles. Porque para manter o sistema religioso, você tem que ser um mentiroso. Você tem que mentir. Você tem que torcer Bíblia. Você tem que desconsiderar os princípios das Escrituras e os princípios de Jesus. Se você quiser manter uma igreja de pé, é impossível manter uma instituição religiosa de pé se você realmente, impossível, for querer ser verdadeiro com o povo. Você vai ter que repetir o que os líderes, o que você aprendeu a vida inteira. Senão você não consegue. Eis aí. E estou liberta. Aí só quando você sai desses ambientes, eles tentam fazer o que com você? Usar aquilo que eu falei no instante, chantagista. Procurar todos os defeitos, ou defeito que não existe em você, para tentar desqualificar o que você diz. Nisso eles são, até nisso são diabólicos. Que você só conhece esses demônios no dia que você sai. Porque enquanto você está lá, você é santo, você é tudo, você é tudo. Aí, para desqualificar as tuas conversas, desqualificar o que você diz, aí eles começam a tentar denegrir, que é para você não fazer seguidores, não tirar gente da igreja. Mas só que eles caíram do cavalo, porque eu não abri igreja, não estou com a igreja, não arrebanho ninguém após mim, eu só digo a verdade para que as pessoas não se enganem mais.